Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod. Esse podcast que a gente criou para trazer conteúdo, informação, contribuir com o seu desenvolvimento profissional, com a sua proficiência, afinal de contas, conhecimento transforma. No oferecimento da Squad, nossa plataforma de cursos EAD está chegando agora em 2025 para revolucionar o mercado de treinamentos online. Se você quer saber mais, quer aprofundar no conhecimento do EAD, quer saber mais sobre a Squad, tem um link aqui na descrição para você acessar o nosso grupo exclusivo do Telegram e ter todas as informações. Porque, como você sabe, na segurança pode. Hoje, o nosso episódio é especial, muito importante. Vamos falar de viver de treinamentos, que é o assunto que a gente mais tem abordado, mas com um convidado especial, uma pessoa que faz parte da minha história. Se eu estou aqui hoje é porque ele contribuiu muito comigo lá no passado. Receba com muito carinho Júlio César Torres. Tudo bem, Júlio? Olá, Gisele, que prazer Que estar aqui legal. com você. Eu fico muito feliz desse convite, né? Eu acho importante a gente passar a nossa experiência para as pessoas que estão começando agora e querem empreender, né? Verdade. Júlio, para quem não sabe, né? Minha história começou com a Júlio. O Júlio me ensinou assim: Gisele, treinamento, vai na norma. Vai na norma, olha o que está escrito e segue que dá certo. A minha base normativa veio do Júlio, né, Júlio? Eu não esqueço de você falando sobre isso. É E verdade. lógico, nos primeiros treinamentos você estava lá, né, me acompanhando. E é muito legal ter você aqui para falar. Hoje eu falo para instrutores e tem uma bagagem legal adquirida ao longo aí de mais de, sei lá, quase 15 anos já, né? Nossa, Juntos, mãe, né? o tempo passa, né? E Passa, a passa. experiência vem, né? Eu acho que a nossa vivência junto com a EBA Consultoria, que eu comecei na EBA Consultoria praticamente um pouquinho antes de 2011, né? Mas eu Foi, vim efetivamente em 2012 e trilhei aí com vocês, né? O Reginaldo. Praticamente você chegou junto comigo, né? foi. E a gente aprendeu muito, debateu muito, entendeu. E assim, a gente aprendeu a lidar com esse assunto, É, que são as normas regulamentadoras. é algo que faz parte, né? Eu sempre fui professora, sempre gostei de dar aula e aí casou perfeitamente, né? Tenho você na minha história, isso é inegável e é legal trazer você aqui, porque hoje eu faço parte da história de algumas pessoas, né, contribuindo aí com alguns conceitos envolvendo aí, especialmente os multiplicadores, e é legal trazer você para contar um pouco da sua história. Hoje eu falo muito da minha na internet e é legal conhecer a sua. Então, eu quero que você comece o nosso papo falando um pouco sobre ser instrutor. Nós vamos passear pelo ser instrutores, vamos chegar no empreender na área. Mas você começou dando treinamento, CLT ainda, né? Foi aquele primeiro passo, assim. Quando que você falou, treinamento é para mim? Quero viver disso. Então, na verdade, eu fui entender que treinamento é para mim no primeiro momento que eu acessei a indústria. Porque o meu primeiro trabalho foi na indústria. Sou formado em mecânica pelo Senai e eu cheguei na indústria para inicialmente operar uma máquina. E a partir disso, eu comecei a perceber que eu queria entender um pouco mais e surgiu dentro de mim aquela vontade de entender mais sobre vários processos, sobre a indústria em si. E aí eu fiquei 3 anos e meio nessa área e eu comecei já com instruções dentro da área da mecânica, dentro da área da indústria. Mas sem perceber que eu já era um instrutor. Já Porque tava. primeiro eu entendi o assunto, eu convivia com as pessoas, vivia a experiência para depois passar para as outras pessoas. E aí o interessante é que eu fiquei 3 anos e meio nessa área, mas eu acabei sendo migrado para o setor elétrico, aonde eu conheci Ainda lá pessoas. na indústria. Não, eu saí da indústria, fiquei 3 anos e meio por questões de corte, problema no país com relação à Uhum. economia e As etc. crises. Isso, a empresa operava com mais de 2.000 funcionários e, de repente, teve que fazer cortes e foi diminuindo processos, turnos e etc. Mas eu saí, assim, de cabeça erguida, com muitas recomendações, com uma bagagem sobre o assunto,
mecânica, né? E aí, quando eu me dei conta, eu já estava no setor elétrico, fazendo um trabalho dificílimo, que inicialmente é lidar com pessoas. Então, Verdade. eu, assim, tive que fazer um trabalho muito difícil na área do setor elétrico, que eu iniciei fazendo aquele trabalho de corte e religação na unidade consumidora. Ah, esse aí é complicado. E assim, numa cidade de interior, né? Aonde eu já conhecia pessoas, e assim, fui até odiado, mas eu aprendi a lidar com pessoas, e tinha casos que eu fazia suspensão do fornecimento de energia, mas essas pessoas me agradeciam no final pela minha educação, pela forma que eu abordava, explicava que eu estava em um serviço, que esse Era o seu serviço era trabalho, meu né? trabalho e etc. E aí eu namorava na época e eu ia buscar a minha esposa na faculdade e ela falava, Júlio, eu gosto que você me busca aqui, mas você tem que fazer algo na sua vida e busca estudar. Então eu me matriculei no Senai para fazer o curso de técnico de segurança do trabalho. E quando eu me matriculei, eu já cheguei na empresa que eu trabalhava. E falei sobre esse projeto e que eu queria estágio e tudo mais. E eu já estava desenvolvendo, junto com as equipes de campo, que eu falo sempre que a gente, como instrutor, né, isso vem lá de dentro. Eu aprendi a fazer esse trabalho e comecei a multiplicar como fazer esse trabalho dentro da empresa. E aí eu fiz curso de eletricidade básica, eu fiz cursos internos, fiz cursos na CEMIG. E assim, só para vocês terem uma ideia, você ter uma ideia, né? E todos terem uma ideia, eu passei por 8 empreiteiras da CEMIG Durante essa. durante esse trajeto. E aí, nesse trajeto, o que que aconteceu? Eu vivenciei, assim, é, essa história de treinamento dentro do setor elétrico e fui preparado pela própria empresa, pela convivência, pela própria CEMIG, né, que na Uhum, época colocava os profissionais para fazer curso, e até hoje isso acontece. sim. E fui me interessando pela área e tudo mais, mas eu tenho uma coisa para te falar, Gisele, você não vai acreditar. Eu, matriculado do curso, eu já estava assim, o curso era, na época, 2 anos, 2 hoje é um anos. ano e meio, Uhum. e eu estava lá, mas assim, já inserido na área, porque eu já consegui o estágio de imediato, Que legal. Aí você já estava estagiando como técnico de estagiando. Então segurança. aí eu larguei a parte de campo, eu passei por umas 3 empreiteiras trabalhando, fazendo essa, Uhum. multiplicando o curso na época chamava Formação de Eletricista de Baixa Tensão. Aí você aprendeu e você já começou a ensinar para os Exatamente. eletricistas, para os E funcionários isso das que fui me empreiteiras. aperfeiçoando, né? E fazendo o curso. Só que no curso de técnico de segurança do trabalho, sei, era muito sobrecarregado e tudo mais. Trabalhava durante o dia ministrando esses treinamentos e etc. E à noite na escola. Então, cheguei na escola, meio que desmotivado. Vou contar para você. Eu desisti do curso 10 vezes, Do curso do técnico? curso técnico. E aí, um diferencial. Uma referência de instrutor foi na minha casa me buscar e falou: Júlio, você vai ser um especialista na área de segurança. Acredite em você, não desista. Que legal. E aí eu voltei para o curso. Que legal, hein? Voltei para o curso A gente com sempre tem uma alguém, né? motivação, com uma vontade de fazer mais. E aí chegou 2004. 2004 foi o ano boom do setor elétrico. Foi mesmo. Por quê? NR10. NR10. E aí eu tive uma escola dentro da NR10, que foi a CEMIG. A escolinha de Sete Lagoas, o Universo CEMIG, né? Nós fizemos curso de multiplicador, e ninguém entendia muito dessa norma, mas nós entendíamos do quê? Do serviço. Não só Verdade. do corte e liga, mas também com as instalações de rede, subestação, linha. Por quê? Quando eu entrei na área de segurança, realmente, né, nesse setor, que foi uma escola para mim, a CELT Engenharia,
com o engenheiro Washington, junto com a Rema Engenharia, que foi o Rafael Rezeg Morrale, que assim foi meu supervisor, foi meu orientador, e dizia para mim: você tem um jeito para ministrar curso, vai em frente. E me mandava para todos os cursos. Então eu era um técnico de segurança, que vivenciei a rua também, mas eu fui para os cursos de eletricista, mas com a visão de técnico de segurança do trabalho. Que é completamente diferente. Ou seja, você já tinha, então, o dar treinamento, o professor Júlio já estava na essência, já vinha lá de trás. Essência. E aí eu fiquei muito tempo no setor elétrico, e eu saí no finalzinho de 2011, porque eu conheci o empreendedor Reginaldo. E ele me convidou, porque ele estava sem instrutor, para ministrar um curso na empresa dele. Da NR10. E aí, o Reginaldo, ele é uma pessoa que ele tem uma visão, assim, fantástica. E eu consegui, em um dia de treinamento, e ele participou, porque era tudo muito novo e tudo mais, né? Para ele, a minha conduta como instrutor, eu já vinha de instrutor do Queria te conhecer também, isso. Né? Eu perdi a conta, fora, antes de 2012, de quantos treinamentos de NR10 básico, complementar. Você já tinha inclusive, trabalho em altura, que não tinha uma norma de trabalho em altura, mas eu perdi a conta antes disso. Porque a Zemig já tinha procedimento por causa do trabalho em poste, né? Exatamente. E aí, quando eu estava aqui no início da MBA, o empreendedor Reginaldo, ele participou do curso e eu falei de 14 itens, 99 subitens, anexo 2, 3 e glossário da norma, em um treinamento de 8 horas, mas assim, pincelando, colocando a importância de cada ponto e dando um foco na segurança, dando um foco na execução de cada um, entrevistando. Aí foi aquele treinamento gostoso. E ele falou: Júlio, gostei de você. E você me deu várias ideias. E através desse discurso, começou a vender muito mais cursos. É verdade. Foi um momento que a empresa realmente... Exatamente. Surgiu, né? E foi lá também, nesse momento, que eu te conheci. Foi. E a gente sempre trocou muita ideia, e essa questão pedagógica, essa questão sobre... Mas você me falava, eu lembro, Júlio, NR10 não é para mim. Mas eu falava: basta você entender isso, e comecei a colocar aqueles pontos, né? E você é um especialista, né, nessa área também. Eu acredito que veio também, de uma certa forma, pronta para esse mercado novo que a gente havia assumido, né? E assim, mas a vivência com a norma, o que eu posso dizer, ela não é só a vivência no papel, né? Sim. Então, quando você vivencia a realidade, é diferente. Você se transforma, né? É verdade. Então, assim, nós vivenciamos também essa realidade nas empresas, né? E você sabe que em 2012, aonde foi que eu, através do Reginaldo, eu fundamentei o MEI. Foi. Microempreendedor individual. Ou seja, mesmo trabalhando para o Reginaldo, e nós fizemos, eu também fiz naquela época, a gente já começou a empreender, né? Empreender. E assim, tudo muito novo, mas ao mesmo tempo gratificante. Surgiu mais ou menos nessa época, não foi? Foi próximo. Eu lembro que logo que surgiu, não demorou muito. Isso. Você já formalizou e já trouxe, e a gente já começou a pensar nisso. Então aí eu criei o meu CNPJ para ser instrutor. E assim, e uma época maravilhosa, né, Gisele? Viajar praticamente o Brasil. Nossa, nós viajamos demais. E vivenciar cada região, as pessoas dessa região. Isso foi fantástico. Verdade. Tanto para mim quanto para você, né? E a gente trocando aquelas informações. Não, Júlia, aconteceu isso. Ô, Gisele, aconteceu isso. E etc. E assim, também desbravando o novo. Por quê? Verdade. Nós fomos em áreas que a gente não tinha o conhecimento da empresa, da área, mas pouquinho tempo ali convivendo e com o embasamento normativo e com a nossa vivência, a gente trazia aquela ideia para quem?
para aquele trabalhador daquele setor, né? E isso aí eu agradeço muito a você, porque você também abriu muito a minha mente no sentido de lidar com pessoas, porque eu vim de uma metodologia meio que assim rígida com relação às questões de pontualidade, de passar o conteúdo, de entender que a pessoa entendeu. Então, se o aluno olhasse para o lado, opa, olha para mim, me diga uma coisa. Então, eu chamava atenção e etc. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que se tornar um pouco flexível. E eu acredito que você, assim, tem um domínio nessa área da comunicação, né? Tenho que te elogiar sobre isso, porque desde que eu te conheci, a área de comunicação foi o seu forte, né? Assim, verdade, então, assim, mediadora, aquela pessoa centrada que eu ia muito assim, ó, isso porque eu aprendi assim, e etc. Eu falava, Júlio, vamos conversar. Você tem que ir mais leve, porque assim, nesse tom, você vai provocar um debate, uma discussão, e que não leva a nada nesse sentido, porque envolve outras questões. E eu fui assimilando isso, vivenciando também os outros instrutores, porque nós, como profissionais da área de segurança, profissional de mentoria, né, de instrutor, tanto na parte teórica quanto prática, nós vivenciamos essa questão da diversidade de pessoas. Verdade. São públicos completamente diferentes, né? Verdade. E um detalhe importante, né? Ninguém nasce pronto. Não mesmo. Perfeito. Você, a cada dia, vai aperfeiçoando e você nunca está pronto 100%. Mas sempre que vem aquela luzinha, você fala, deixa eu entender sobre isso. Né? Até numa área que a gente não domina, né? Porque hoje, por exemplo, a minha especialidade é a área elétrica, é a área de altura, espaço confinado, tanto na parte teórica quanto prática, e vivenciei isso, né? Exemplo, o resgate no poste, o acidente no setor elétrico, o acidente na subestação, na sala elétrica, na linha de transmissão. Vivenciei, assim, a realidade. Então, associar aquilo que é normativo e associar aquilo que está acontecendo naquele momento atual do setor, perfeito. Tem que ter um discernimento, tem que ter uma vontade assim, de aprofundar. Né? Verdade. E eletricidade. Eletricidade. No início, eu tinha aquela base de eletricidade básica e etc. Mas aí eu fui me aprofundando, fiz o curso técnico na área elétrica, né? Consegui entender um pouco mais. E assim, o que me chamou mais atenção? O que me chamou mais atenção é a carência ao conhecimento setor elétrico, profissionais do setor, segurança. E quando você vem falando aquela linguagem de vivência e trazendo a segurança, mas não aquele ato normativo que está lá escrito assim, rígido, dizendo assim, olha, existe uma flexibilidade, mas existe também uma adequação que pode ser feita. Então, a palavra adequação, ela veio na minha cabeça junto com toda a discussão em 2004, com a reformulação da NR10 e os prazos para cumprimento. Ali foi um momento em que as empresas passaram assim, já estava lá, mas estava parado, né? Foi um momento que sacudiu todo mundo, né? Exatamente. E dentro da NR10, trabalhando também essa parte comportamental, principalmente NR10 complementar, segurança no sistema elétrico potência em suas proximidades. E foi aí que eu conheci também um instrutor que eu faço referência para ele, Mário Viegas Neto. Mário Viegas. O Mário Viegas Neto, ele foi meu primeiro professor de NR10. Depois que eu fui aprofundando, fazendo curso na CEMIG, e dentro da própria empresa. E a ideia era o seguinte: você vai ser um multiplicador. Você conheceu ele em 2004. Na Celt Remo, né? Já no consórcio Celt Remo, vivenciando ele como instrutor
um profissional com aquele vozeirão, com aquela presença, e assim, Ele era demais. doutor no assunto, engenheiro eletricista, pós-graduado em segurança do trabalho, que também vivenciou a gerência de área, a supervisão de área, vivenciou a obra, e assim, com aquela linguagem e com uma autonomia Aqui. para ser professor. Só te interrompendo, mas aproveitando. E a fineza para falar que ele tinha? Aquela voz Ele, do doutor. eu lembro que eu fiz um vídeo pro YouTube falando da NR10, não lembro o que especificamente, e aí ele me chamava. Ô Gisele, deixa eu te dar uma contribuição. Fala disso, 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 aborda isso aqui também, fala desse jeito, e ele vinha com aquela delicadeza, me dava insights poderosíssimos, assim, ele abria minha mente, sabe? Ele me dava muita dica legal e com uma educação, né? E os papos bons. É porque você falou, me deu saudade, lembrei dele. E olha só, assim, infelizmente ele veio a falecer, né, o ano passado, início do ano passado, e olha que interessante, eu vivenciei com ele, tive essa experiência com ele, e assim, depois, caminhos diferentes. Então, quando eu estava nesse progresso com a MA Consultoria, né, vivenciando viagens, treinamentos, aprendendo, fazendo cursos também, Sim. porque, na verdade, muitas pessoas acham que fazer curso, você tem que estar numa sala de aula. Muitas vezes o próprio aluno, ele te dá uma contribuição que aguça a sua curiosidade. E muitos alunos são quase que professores, doutores na área que Verdade. ele convive. Então, Quem assim, está na operação, né, sabe? exatamente. Então, coisas que eu vivenciei, que eu aprendi, né, nesses anos todos, muito eu tenho a agradecer aos nossos queridos alunos. Ah, não, sem Que dúvida. faz acontecer. Sem dúvida. Né? Aquela turma que se compromete, aquela turma que coloca a sua experiência e principalmente na empresa, não sei se você lembra do episódio que os alunos levavam a gente na área e explicavam sobre o equipamento, sobre aquela questão da empresa, as dificuldades, Sim. pedir sugestões. Então, isso tudo contribuiu. Mas enfim, né? Voltando para o progresso com a MA Consultoria, eu lembro que nesse ano de 2012, que eu estava focado nisso, surgiu assim a ideia, porque como o MEI era o seu nome completo, Júlio César Torres e o CPF, e tá em um campo lá, campo fantasia. E aí eu tive a contribuição do Pablo, que o Pablo criou a logo da JC, né? Porque foi nesse período que surgiu a ideia, vou colocar um nome fantasia para a empresa, né? Dentro do código lá e tudo mais. E aí já começou a ideia, JC Torres, NR Consultoria e Treinamentos. Mas a empresa era focada, eu, Júlio, prestar o serviço. Prestador de serviço Mas eu achava na época, né? legal na nota, assim, vinha a logo que o Pablo criou, e vinha o JC Torres NR Consultoria e Treinamentos. Mas eu nem imaginava o futuro. Eu, assim, era conduzido por gostar demais da área, porque, não sei se você lembra, o primeiro a chegar, o último a sair, vivenciando o setor comercial, o setor financeiro, debatendo com o nosso querido Reginaldo, e ele debatendo, e a gente crescendo com isso, porque sem o debate, sem a interpretação e sem a visão das pessoas, é apenas um cérebro. E quando você tem várias pessoas ali, uma equipe... Não, e as discussões eram grandes, né? Quem via de fora falava, estão brigando, né? Porque todo mundo muito intenso, a gente fala Exatamente. alto, eu falo alto, você e o Reginaldo mais ainda. Mas como foi legal, né? Foi assim, fator decisivo Sim. nas nossas vidas. Todos nós porque ele crescemos. cresceu, você cresceu, Sim. eu cresci. E assim, como faz falta essa vivência. Porque as pessoas acham que crescer, empreender, eu vou e vou fazer. Não. Tem que ter equipe. Tem que ter pessoas contribuindo. Eu lembro do podcast, daquela spoiler, né? Do empreendedor que você fez. Ele foi ao ar já? Já foi. Então, eu acompanhei essa questão do grupo de trabalho. Sim. O grupo de trabalho, ele faz com que as pessoas, elas cresçam.
Porque quando você está fora de pessoas motivadas, né? Pessoas motivadas, pessoas que fazem acontecer na sua vida, e você também faz na vida das pessoas, mas a convivência, a equipe. Então, hoje, eu sou muito grato, né, à MA Consultoria, grato àquela equipe, né? E eu não posso deixar o Pablo de fora. Nunca. Eu não posso deixar, por exemplo, o André Rocha, né? E várias outras, a Pamela. Pamela, né? eu ia falar da Pamela agora. E assim, e a gente com aquela vontade de fazer certo. Júnior Lobac. Lobac vai vir aqui bater um papo comigo. O Lobac é uma pessoa espetacular. Começo, né? Assim, foi ele, o Lobac e o André trazendo a vivência do bombeiro na área de primeiros socorros, combate a incêndio. Você vindo com a experiência de NR10, já de treinamento. Eu vindo com a minha parte didática, porque eu já era professora, né? Então, a minha primeira formação foi magistério. Aí veio o Pablo com a parte digital, que pra gente era muito novo na época. E vem Pablo com internet, com coisas que a gente nem sabia que existia. Velho, é isso. Que aprendizado. Equipe maravilhosa. E aí eu vou dizer pra você uma coisa, pra despertar também aquela memória gostosa, né? 2012. Lembra o que aconteceu? NR35 trabalha em altura. Não, sim, maravilhoso. E aí, olha o que é ser empreendedor. Reginaldo vira pra mim, Júlio, já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou criar o curso de multiplicador. Por quê? Porque tem um público aí, que são os técnicos e engenheiros, que não vivenciaram a altura, não conhece essa norma. Você já vem com essa vivência que já estava implantada no setor elétrico, só não tinha norma NR35, mas já estava implantada, cara, linha de Nossa, você trouxe os procedimentos todos. Paraquedista e aquele negócio todo. E assim, resgate em altura, né? Usando as metodologias, carretilha de duplação e etc. E aí que surgiu, olha o que é ser empreendedor, né? Surgiu a ideia do multiplicador. E aí, antes da norma entrar em vigor. Mas eu lembro que, na verdade, não foi nem multiplicador. Era instrutor, não. Deixa eu me recordar. Era supervisor. Porque tinha uma visão, supervisor de trabalho em altura, por causa da NR33, etc. Porém, essa palavra supervisor, por ele mesmo, ela foi mudada em uma reunião, em um debate, uma discussão, para multiplicador. E aí a gente foi entender e aprofundar no conceito da proficiência. Como nós crescemos aí, né, Júlio? Verdade. E nessa questão da proficiência, né? E a gente perceber que quando começou a NR35 e tendo os cursos normais de 8 horas até 16, que alguns clientes tinham exigência, começou-se a filosofia do multiplicador. Multiplicador de trabalho em altura. Depois surgiu o de espaço confinado. Mas, Júlio, que experiência boa nós tivemos naquela época, né? Exatamente. Quanta gente nós conhecemos do Brasil inteiro que vinha aqui fazer curso, né? Exatamente. E esse, vamos dizer, intercâmbio, né? Que eles vinham de outros estados para cá, sem aquela noção de sair motivado, porque o curso multiplicador, experiência ele incrível. foi, assim, elaborado na visão da engenharia, dos nossos queridos engenheiros. Não podemos esquecer do Carlos Alberto, contribuiu demais, né? E tá aí até hoje, né? Exatamente. É a força. Um grande professor, Sim. né? E essa filosofia do multiplicador, ela tem uma essência tão grande, porque o primeiro questionamento de alguns para que não desse certo era: um curso não prepara o instrutor. E nós... Eu vivi isso até hoje. As pessoas me falam isso na internet. Falamos o seguinte: venha fazer o curso. Vem fazer. Que você vai sair daqui sabendo ser instrutor na parte teórica e na parte prática. Ô, Júlio, isso é tão legal, porque hoje as pessoas chegam para mim na internet, porque curso não forma e tal, tem que ter experiência. Eu falo, gente... Um técnico, engenheiro de segurança, não vem da vivência do trabalho à altura. Pode ser que um ou outro tenha tido alguma experiência, mas uma boa formação. E aí eu bato nessa tecla. Eu nunca trabalhei em altura na vida. E eu dava, né, no início lá, pegando os procedimentos que você trouxe. E aí eu não esqueço, você me treinou e eu dava aula e eu ensinava resgate em poste. Eu lembro que a quinta-feira da nossa formação era o dia do resgate em poste, lembra? A gente criou
Primeiro dia era uma abordagem com toda a técnica, segundo dia era dia de resgate em poste, e o último dia entrava acesso por cordas e resgate, porque a gente pegou e dividiu. E aí eu fazia resgate em poste, eu usava carretilha, colocava as pessoas e tal. Por quê? Porque eu aprendi. Então é Exatamente, sobre a segurança de técnica, fazer né? o backup, se caso Sim. falhar, se algo acontecer, você ter uma segunda opção, ou até uma terceira, Desenvolver né? a técnica. O blocante, a linha de vida auxiliar, Sim. né? E eu lembro, Gisele, como foi gratificante, assim, para você saber lidar com uma situação real. Não, Você é vivenciou outro isso. mundo, é outro Você lembra daquele dia que, eu não sei se foi um aluno ou uma aluna, não me recordo, mas a pessoa realmente estava na escada e passou mal. Lembro. Só que eu tenho que voltar no tempo e dizer o seguinte: eu já passei por isso e soube, naquele momento, como lidar. Houve uma queda de pressão do trabalhador, por uma pressão, até a insegurança, mas a sua atuação foi ali, profissional. E eu lembro você me contando com aquele orgulho, e eu também muito satisfeito, saber, nossa, ela soube lidar com uma coisa que eu mostrei, expliquei que já aconteceu, e etc. E assim, e o legal foi também o primeiro atendimento, né? Nossa, que antes de levar ao socorro, porque não teve lesão, mas a pessoa ficou ali desmaiada, foi descida, né? Ao vivo e a cores para os alunos. Rápido. E o legal é que a gente conseguiu agir em tempo hábil, descer a pessoa muito rápido. Assim, ó, para todo o treinamento, porque você fica lá explicando 2 horas e tal. Não, para tudo, agora é real e com muita agilidade e segurança a gente conseguiu. Segurança. E segurança só se tem quando você está realmente capacitado, não um cursinho de um dia para esse assunto, mas um curso que é focado em ser instrutor, em lidar com as técnicas. Verdade. Eu lembro que eu batia muito na tecla e falava assim, gente, para que esse tanto de nó? Eu acho que é interessante, porque você não aplica todos os nós. É fazer esse, aí você falava, realmente, muitos nós, e etc. Mas no final da história, se você souber fazer 5 nós... 5. Eu bato nessa tecla até hoje, Ju. 5 nós que são aplicáveis no dia a dia, que existe toda a questão de segurança, né, não com os outros recursos, nós iremos fazer o quê? Nós iremos ter a condição da garantia da segurança. É isso aí. Ô, Júlia, e é legal, você falou de algo muito interessante, que eu hoje, quando esses anos todos, você vai apurando, é igual você vai melhorando, né? E continuo com essa visão. Por quê? Por exemplo, você pega a turma do acesso por cordas. A atividade exige um conhecimento mais amplo em trabalho com cordas, em amarrações, montagem de sistemas que são diferentes daqueles que a turma do trabalho em altura vai fazer, na condição geral. E aí você pega um multiplicador que vem para uma formação, você ensina para ele 30 nós, ele não vai lembrar de nenhum. Mas se você pratica com eficiência 3, 4, 5, aqueles assim, ó, esse é para isso, esse é para isso, esse é para isso. Ele vai lembrar, vai saber reproduzir, e se ele precisar, ele usa com segurança. Ou seja, é o simples que é replicável, que funciona. Eu acho que isso é o ponto-chave para uma formação. E isso, assim, me traz boas recordações, porque não só os nós, mas também as técnicas de resgate, as técnicas de trabalho, a forma de utilização do equipamento e outras questões voltado para o trabalho em altura. Nós vamos também falar aqui um pouquinho da questão da eletricidade, mas a altura, ela está presente na vivência do trabalhador em diversas áreas e diversas situações. Então, a mesma técnica que você vai aplicar numa determinada situação, você vai aplicar na outra e outra. E aí, cada vez que você vai aplicando e sentindo seguro e sabendo que eu não posso confiar somente no equipamento, eu tenho que ter uma segunda, né? Uma segunda opção. Eu assisti vídeos, já vi comentários sobre acidentes em treinamentos e etc. Justamente porque o aluno está lá na plataforma, no andaime, onde for, o instrutor está lá conversando, distraído. Eu lembro que eu falo, agora não. Sim. Ô, Júlia, isso é importante demais. Porque trabalho em altura
Você coloca o Supervisão. aluno no real. Ele está sob risco de queda real. Então, eu falo isso, o instrutor não pode distrair, ele não pode olhar para o lado. E é o instrutor que confere, porque a gente vê muito acidente, porque o instrutor não fez, eu não deixo o aluno meu subir usando um trava-quedas se eu não conferir o trava-quedas, porque a responsabilidade é minha. Eu não posso confiar. E as pessoas fazem isso. Se distraem, confiam demais, o acidente vem. Exatamente. Então, assim, E você acaba com eu uma vivenciei a área história, de né? altura no setor elétrico, não só na parte de torre, né, na parte de poste e outras questões. E assim, eu gostava demais daquele assunto. Gosto demais, né? Não é gostava, gosto demais dessa questão de altura. Então eu fico maravilhado. Então, aquela Tanta sensação coisa, de né? você olhar e saber, eu não vou cair, eu estou seguro. É diferente, né? Exatamente. E Você aí, confiar no sistema, no confiar. equipamento, saber que você Exatamente. montou e realmente, não, né, caso aconteça algo, não vai ter o acidente, né, a queda em si. Essa confiança que você tem é o que você transmite para o seu aluno. É verdade. E lembrando que, assim, eu vivenciei várias marcas, modelos de cintos paraquedistas, de equipamentos para trabalhar em altura, né? Mas, assim, um marco foi a MG Cintos. Quando a gente testou, né? Porque ali nós Foi um divisor de águas. tivemos as portas abertas para novos equipamentos, para vivenciar, entender cada tipo de equipamento trabalha em altura, não só os cintos, trava-barras, trava-quedas e outros Verdade. equipamentos de resgate, né? Então, assim, essa menção à MG Cintos, que também foi uma escola para a gente, que é uma empresa mineira, né? E, assim, com uma receptividade, com portas abertas, como outros também, que eu não vou conseguir citar agora, mas, assim, Verdade. que nós vivenciamos esse momento, né? E no trabalho em altura. Não, você falou, foi um diferencial, porque é o que você acabou de citar, a gente conseguiu ter experiências com todo o leque de equipamentos. E a gente testava os equipamentos, via a funcionalidade deles. Lembra que a gente fazia até um relatório para a MG Cinto sobre a experiência do aluno? Que é a experiência do usuário, eu não esqueço disso, e era muito legal, porque a gente tinha relatórios, alunos falavam sobre, e isso Exatamente. evoluiu os dois lados, nós Com como certeza. profissionais e a própria MG no desenvolvimento dos equipamentos, né? É verdade. E assim também, para a gente abrir mais o leque um pouquinho, né? Quando eu comecei realmente, lá naquela época, como instrutor no setor elétrico, e tive uma escola com esses professores maravilhosos da Escolinha de Sete Lagoas, não só o Mário Viegas também, como outros, ia, voltava, e final da história, vivenciei essa experiência, eu lidava diretamente com o eletricista, com o profissional da manutenção. E aí, esse jeito de vivenciar com essa turma, que não foi fácil até eu me adequar e entender a importância desses profissionais. Não demorou muito não, porque como eu sempre fui teimoso, eu simplesmente comecei a entender a mentalidade, porque eu era eletricista. E através dessa mentalidade, eu entrei dentro do perfil do eletricista para poder contribuir. Então, eu sou um estudioso de procedimentos. A minha escola foi procedimento. Norma é o quê? É procedimento. Sim. Então, eu lembro que a gente teve uma aula normativa com um professor excelente na época, e ele falava assim, para você ministrar uma NR10, você tem que saber a norma. É o primeiro passo. Agora, o segundo passo é você saber dançar com essa norma. E lá na frente, voltar a entender onde se aplica. Então, inicialmente, ele fez uma leitura da norma e com interpretação que surgiu em mim aquele pensamento. Um curso de multiplicador. Eu quero saber se realmente esse profissional, independente se é altura, espaço confinado, NR20, se ele entende a norma. A partir do momento que ele entender a norma, ele consegue associar a norma à realidade. Perfeito. Então aí que veio mais interpretação, mais vontade de aprofundar, e principalmente naqueles momentos em que há dúvida. Na dúvida, qual metodologia aplicar,
e vou aplicar aquela que oferece maior segurança. Sempre. Então, conseguir entender esses aspectos da norma, conseguir vivenciar isso, é um papel do instrutor. Mas aí, seguindo a linha de raciocínio, né? Mal eu sabia que eu estava empreendendo, primeiramente no conhecimento, para depois seguir em frente e me tornar também uma empresa de treinamento, como JC Torres NR Consultoria e Treinamentos. Deixa antes de você continuar, porque você vai entrar nessa linha aí agora. É exatamente o ponto. Só duas coisas, porque aí você vai completar o seu assunto já trazendo isso para mim. Eu estudei muito sobre empreender nos últimos anos e eu entendi que todos empreendem, né? De alguma forma, mesmo CLT. O que é ser empreendedor? É você solucionar problemas. Se você resolve problemas, você está empreendendo. Então, você resolve o problema da sua empresa dentro da sua função. E as pessoas às vezes falam, tô aqui, não tô nem aí, faz a coisa meio largado. Mas pelo contrário, não é sobre a empresa, é sobre você, é sobre o seu profissional, é sobre, né? Olha que você trouxe do início da sua trajetória. Você já entregou o seu melhor, você aprendia e replicava, foi o que abriu todas as portas para você estar aqui. Não se guarda. Não se guarda. Então, assim, a gente já empreende. Quando a gente veio para a MA, viramos empreendedores, prestadores de serviço, que é o que você contou e lindamente, e eu quero até ressaltar aqui o brilho do seu olho, falando disso tudo e das NRs, é inegável o quanto você gosta do que você faz. E isso, para mim, é muito satisfatório, porque é o que eu falo com quem faz aula comigo hoje. Seu olho tem que brilhar, isso tem que vir de dentro. E fiz um episódio ontem, não entrou ainda, mas vai entrar, sobre posicionamento de marca. E a Thaís Mush, muito, muito linda, falou pra gente sobre o vir de dentro, né? Se posicionar como marca, e aí já uma parte mais estratégica, de até para você vender o seu serviço, ela fala muito sobre o que vem de dentro. Então, quando esse olho brilha igual o seu brilhou, tá claro que tá vindo de dentro, né? Mas eu quero que você entre agora, de fato, que você já ia começar, eu te interrompi para a gente caminhar para esse lado. Já empreendíamos como prestadores de serviço, mas teve um momento na sua vida que foi a virada de chave e o momento de agora sou eu por mim. Agora sou eu por mim, é o JC Torres, agora né? Você empreendia prestando serviço, agora é a minha empresa entrando na jogada. Quero que você conte um pouco sobre a virada de chave. Eu sei um pouco da sua história, eu sei um pouco do momento em que isso aconteceu e da forma que veio. E eu quero que você conta sobre como foi isso para você. Porque tem gente que decidiu transitar, né? Não, agora é o meu momento. E o seu momento veio numa hora um pouco louca, porque foi em plena início de pandemia. Então, como foi isso para você? Então, agora eu quero fazer uma referência, antes de falar desse período de pandemia, uma pessoa muito especial, que 33 anos estou junto. Em todos os momentos da minha carreira profissional, do meu crescimento, como eu havia comentado, que ela me motivou a estudar, a minha esposa hoje, né? Ela sempre do meu lado. E isso foi importante porque quando você tem aquela filosofia por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, uma mulher sábia, uma mulher que... Quando eu saí do setor elétrico para empreender, né? Para iniciar nos treinamentos? Iniciar nos treinamentos como autônomo e etc. Eu só disse para ela assim, disse isso, e eu vou. Ela vai que vai dar certo. E se não der certo, eu estou aqui e vamos vencer isso junto. Nessa primeira etapa aconteceu. Quando veio realmente vivenciar essas histórias todas, que feliz contar essas histórias, a pandemia, um período difícil para todos. E aí não podia mais ter treinamento presencial. E eu, especialista nos cursos presenciais, você, especialista, mas já com outras visões também, né? Somente eu já estava um pouquinho na internet naquela época, né? E aí, realmente não tinha curso.
Deixa eu fazer, né, Júlio? Exatamente. E ressaltando o seguinte, fui para casa desmotivado. E nesse momento, eu, com muita fé que as coisas iam melhorar e etc., o que eu fiz? Eu simplesmente fechei os olhos e conversei no alto de um morro da minha cidade, na igrejinha do Bom Jesus, Lá sentado, tem Papai do muito. céu, eu preciso apenas de um empurrãozinho seu. Me dá uma luz. Eu terminei de falar e ter gratidão, o telefone tocou e eu fui convidado para um treinamento gigantesco, posicionado, 5 pessoas na sala, um treinamento, assim, uma sequência de treinamentos, usando máscara, fazendo todos aqueles protocolos, não podia ligar o ar-condicionado, janela aberta, na hora de almoçar, tinha que ter todo um protocolo. Foi uma coisa assim. E desse dia não parou mais. Através desse veio outro, veio outro. E assim, mesmo sendo presencial, mas tinha que ter o protocolo, que a gente viveu um período que não podia nada, não podia Foi. nada, nada. Depois começou aos poucos e etc. E a gente. E aí que eu vi como que eu estava lidando. Eu falei, nossa, Tá dando certo. tá dando certo e acho que o mais interessante, eu tô sendo um Reginaldo, um empreendedor, porque até minhas falas estavam assim, dentro daquele protocolo de vivência e etc., de negociação, de vivência. Então eu falo, eu sou muito grato ao Reginaldo, né, que é o gestor, proprietário da MA Consultoria, que ele abriu a minha mente Para com a possibilidade. convivência, né? E o dia a dia, as experiências e etc. Então foi aí que deslanchou. E aí, como eu sou uma pessoa muito criteriosa e gosto das coisas da qualidade, gosto da matéria ser dada, da interatividade, eu estava em sala de aula e, ao mesmo tempo, sendo o financeiro, sendo o comercial. Então, o telefone tocava e não conseguia atender na hora porque eu tinha que ter um intervalo e etc. E aí, olha como que as coisas retornam para você como gratidão, né? Vários instrutores viram que eu estava ministrando treinamento e buscando também essa questão do treinamento e que passaram por mim, né? Eu tive a oportunidade, né, como empresa, contratar o André Benfica, o André Rocha, vários instrutores, inclusive o Mário Viegas, né, que aí o Mário Viegas virou, né? virou a Ele chave. virou do seu mestre ao seu colega de trabalho, que ele deu o treinamento aqui com a gente, E sócio. a trabalhar com você. Como sócio, Como né? sócio. Que E legal, como professor. Era uma pessoa que eu ligava, ficava 2 horas conversando, que ele morava num outro interior. E assim, ele ministrava treinamento, ele recebia como instrutor, recebia para ser o responsável da empresa, ele participava ali 100%. Então ele, como pessoa, assim, era aquele. Pai e filho, é uma amizade que a gente brincava, falava alto e eu lembrava assim, não, eu já vivi isso, né? Porque para crescer tem que debater. Mas é aquele brigar positivo, né? Para desligar o telefone. Não, olha a gente olha, parecia que ia sair no tapa. Exatamente. Mas é isso que gera crescimento. Isso. E assim, fazer referência Nunca a levante esses pro profissionais coração, né? que, igual, por exemplo, eu fiquei muito feliz do André Benfica fazer uma menção a mim, a você, e falar, olha, vocês me motivaram, porque quando eu olhei para ele lá em 2012 e falei com ele, você vai ser instrutor, você tem um perfil, não sei, você tem conhecimento, sabe? E incentivei bastante. E vi ele deslanchando, vi ele também porque você capacita, mas saiu da sala, daquele momento teórico e prático, aí é com você. Aí, cada um. Aí você vai assimilar, você vai crescer mais ainda, mas com a base. Então, ele está indo muito bem, como outros técnicos. Eu lembro de técnicos engenheiros, né, que até hoje eu tenho os grupos que a gente criou, e essas pessoas que foram multiplicadores, como já perdeu até a conta de quantos multiplicadores, né? Sim. Então, assim, ser empreendedor, para mim,
é vivenciar isso. Porque eu lembro de uma passagem, em um outro podcast, falando sobre, olha, se eu não conheço a minha área, não adianta empreender. Se eu não conheço o meu produto, Exato. você vai bater Exato. e não vai conseguir. Mas se você conhece o seu produto, você conhece a essência do negócio É diferente. e você não precisa de muito. Você precisa seguir um caminho com honestidade, com transparência, utilizando também as redes sociais, o Instagram, o Facebook, e que a gente aprendeu muito isso, né? Sim. Principalmente com o Pablo, e você avançou muito nisso também. Eu fiz vários cursos nessa área, porque eu gosto também. Mas o ponto é o acreditar e ter pessoas ao seu lado que ela te incentiva, que ela está com você e que ela, num sentido figurado, né, amplo, que ela sempre acredita em você. Então, quando eu já tive desmotivado, como muitos profissionais já tiveram na área de segurança, não só em pandemia, como em outras épocas, teve pessoas que disseram: você tem que sair disso. Você vai para frente. Você é muito bom no que você faz. Você tem que colocar essa ideia sua para frente e etc. Hoje eu fico tão orgulhoso porque a gente participa de licitações, a gente envolve com pessoas, envolve com empresas e assim, também resolvendo conflitos. Porque empreender é isso. conflito vem. É verdade. E o conflito, você saber como resolver, como mediar, como contornar de uma maneira que todos ficam felizes. E essa contribuição, né, de mediadora, que eu falo que isso é muito, né, dentro da sua linha, né, isso é fator importantíssimo dentro dos cursos. Verdade. Dentro das mentorias. Por quê? Hoje, quando eu vejo um profissional que chega despreparado, eu me vejo. Mas quando eu me vejo, eu vejo aquela pessoa sendo eu também e aquele progresso que eu tive vivendo com pessoas, mas com um amor intenso no que faz. Então hoje, propriamente, eu não tenho ido tanto em sala de aula, sinto muita falta, mas eu vejo que eu consegui passar isso para muitos profissionais. Porque aqueles que não têm esse amor, não têm essa vontade de estar, de cuidar do outro, de orientar o outro, entendendo também as deficiências, né, de cada aluno. Sim. E essas questões, se não tiver esse amor, não dá certo. Para dar certo, tem que gostar, tem que vestir a camisa, tem que olhar para aquele aluno e falar: olha, este aluno é a pessoa mais importante. Mas não só esse, aquele, o outro. É um pai de família que o nosso trabalho contribui para que ele volte para casa. Exatamente. Ô, Júlio, isso tem batido no meu coração tão forte ultimamente. Nosso trabalho é sobre esse pai voltar para o filho, esse filho voltar para a mãe. Exatamente. É muito profundo isso, Júlio. Porque, assim, a empresa ela tem que implementar uma série de procedimentos, as normas são amplas, e é o que eu digo sempre, quase toda a norma ela é dedicada ao empregador na implementação. O que cabe ao trabalhador é muito pequeno. É cumprir o procedimento, é usar os equipamentos, é ter o entendimento de que tudo isso que a norma prescreve, né, tudo aquilo que ela tem, é para que o processo seja seguro e ele volte para casa. E o papel dele é seguir, é cumprir. Porque quando o trabalhador segue o procedimento, usa os equipamentos, tira as dúvidas, ele vai trabalhar sem se acidentar. E quando a gente pega os históricos de acidentes, estão todos muito voltados para né, quando a gente vê a falha humana envolvida. Não seguiu o procedimento, não usou o equipamento, teve aquela pressa para executar. E nós somos o elo entre essa norma tão ampla, essas, né, 38 aí. Nós somos o elo entre a norma, o que ela exige e o que ele precisa cumprir. E quando nós entregamos isso com clareza e nosso papel é gerar mudança de comportamento,
esse trabalhador não se acidenta. Então, o nosso papel como instrutor nas NRs, na segurança do trabalho, ele é muito nobre. E isso hoje, para mim, está claríssimo, tanto que a gente é importante nesse mercado da segurança do trabalho. Então, eu vou mais além. Hoje, nós temos uma visão muito ampla, que é também essa questão da supervisão, da liderança. Então, nós fomos preparados por profissionais competentes e que abriu essa visão para a gente que hoje, quando você fala de liderança, é um trabalho fantástico, porque você Sim. vem também com essa filosofia das normas de segurança, dos treinamentos, das práticas, todas as questões que envolvem segurança do trabalho, para a liderança, supervisão, encarregados e líderes, que nós tivemos em épocas esses supervisores e líderes que não tinha também esse preparo. Então, antigamente, não ia um líder para a sala de aula, um supervisor, um engenheiro, um técnico. Então, quando veio esse crescimento e essa visão de que nós temos que trabalhar aí também, melhorou demais, porque você via lá a liderança toda em sala de aula, e as pessoas também, assim, você vendo que, mostrando as suas dificuldades, e a gente mediando, né? Mediando os conflitos, e assim, o resultado foi muito bom. Verdade. Então, eu vou sempre focar que hoje, falar de segurança do trabalho e ser instrutor de segurança do trabalho é ser um instrutor que entende a premissa empresarial e a premissa dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a área. Porque a visão, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém está competindo, estamos crescendo dentro do trabalho. Verdade. Então, a unificação do trabalhador versus liderança versus hierarquia, e também por ter vivido uma gestão de saúde e segurança dentro de uma empresa como processo de implantação, isso me ajudou muito. Faço uma referência também a Fernando Malagoli, Rafael Rezec Morhalen, Washington Luiz de Carvalho, que são engenheiros de segurança que trabalharam em cima dessa questão. E fora, assim, o espelho. Quem era o nosso espelho? Uma das maiores empresas do Brasil nesse sentido, que era a CEMIG, setor elétrico, que eu faço uma referência. Quando eu leio um procedimento da CEMIG, um brilho vem, porque foi ali que eu entendi a importância de entender a execução. E entender a execução é muito além do procedimento, mas o procedimento é a base. E aí, quando você chega na prática e você consegue associar o seu procedimento, aquele procedimento que a empresa criou, com relação à execução, e também dá essa liberdade para que haja revisões, que aquilo que não dá para aplicar daquela forma pode ser aplicado de outra forma, e montando uma comissão de trabalho, né? Vivenciando também o acidente, com o acidente acaba sendo uma escola para você evitar outros acidentes, que a gente hoje trabalha para não ter acidente. Mas aconteceu alguma coisa, não estava no parâmetro normal. E aí você descobre que muitas vezes, né, nós chegamos num estágio muito bom dentro das empresas, que você trabalha tanto a falha humana, você trabalha tanto a questão da liderança. E, naquele momento, nós entendemos, nós somos humanos. Por causa de um detalhezinho, de um deixei de fazer, de um descuido mínimo, nós temos a prova. Verdade. Que é o acidente. Verdade. E para que a gente possa fechar esse contexto, ser empreendedor, viver de treinamento, tem que gostar. E tem que ter esse amor, esse brilho, essa vontade. Então eu faço referência a um aluno, Wesley, Metal City, né? Que ele diz: Júlio, eu esperava chegar 3 anos depois para reciclagem, ver um instrutor desmotivado. Eu vejo que sua cabeça ficou branca, mas você continua cada vez mais me ensinando coisa nova. Então, não pare de buscar conhecimento. Faça estudos. Participe de treinamentos.
Hoje, com essa facilidade dos treinamentos EAD, né, com essa facilidade de grupos de trabalho, tu pega um grupo de segurança do trabalho, você aprende coisas, você recebe material, muita gente joga para lá. Eu não faço questão de abrir. Né? Às vezes estou apertado, mas eu abro, faço a leitura, interpreto e coloco na pastinha ali. Eu vou ter que continuar esse assunto, porque esse assunto complicou aqui, eu preciso resolver uma coisa, depois eu volto lá. É verdade. Então, o nosso tempo como empreendedor, como empresário do setor, né, o tempo é limitado. Quando eu acho, olha, gente, Já foi. nem percebi. Já foi. Então tem que ter disciplina, tem que ter um esquema organizado das suas tarefas, do seu trabalho, uma agenda e uma organização que veio de onde? Que vem de onde? Desta vivência com as empresas, com a implantação da ISO, com as adequações, com as certificações, a gente também aprendeu nas empresas. E Sim. a empresa investiu, quando eu falo empresas, é geral, né? Ela investe nessa questão de organização do trabalho, de preparação da liderança, de treinamentos. E esses treinamentos, para o trabalhador, hoje, ele também já entende muito bem essa importância, porque ele não vem mais para o treinamento, para mais um treinamento. Ele sabe que ele vai encontrar... Tem mudado, né? Um Júlio, uma Gisele. Ele sabe que ele... E quando ele te vê lá, ele fala, não, você, Júlio, inclusive, eu quero saber disso, eu quero isso, que eu gostei demais, eu levei, aconteceu, e etc. Então, para nós, é que traz esse brilho, essa verdade. O que é ser empreendedor? É acreditar na verdade. Qual é a verdade? É a verdade que eu tenho em mim. E a segurança que eu tenho para poder não ser egoísta ao ponto de não ensinar. Então, muitas vezes, nós ensinamos até sem querer. Então, antes de tudo, hoje, ser empresário, né, eu sou eterno instrutor, eterno professor, tenho um carinho enorme com os alunos. E ainda agora eu posso dizer meus alunos. Porque naquele momento, eles foram meus alunos. E assim, também ter humildade que o outro instrutor não é melhor nem pior nesse sentido. Ele vai também te dar conhecimento. Então, se você parar um pouquinho e assistir uma aula de um instrutor, você fala, nossa, estou aprendendo. Esse aprendizado ele é contínuo. E eu vou levar. Hoje, eu vou fazer 50 anos. E eu falo 50 anos bem vividos. Porque eu tive pessoas e tenho pessoas ao meu lado que me ajudam no crescimento, que contribuem. Então, minhas referências, né, que eu tenho, assim, como coração, né, Mário Viegas, instrutor Elcio, você, Gisele Dias, Reginaldo, André Rocha, Júnior Lobac, Pablo, que é um instrutor, mas dentro da modalidade dele, dentro da área dele, que tem uma paciência comigo, no desenvolvimento. Quando a gente fala... Aí chegou o computador, Pablo, meu computador não está funcionando. Não precisa ver esses problemas, mas eu digo assim, aquele aprendizado de desenvolver uma apresentação eficaz, de saber que não pode ter tantas escritas, mas ao mesmo tempo você pode criar coisas ocultas e trazer naquele momento para auxílio. Essa questão da oratória que eu adoro, né? E eu participei de vários cursos de oratória, assim, e também tive uma professora, participei do seu curso de oratória. E assim, a oratória, ela é verdade. Sim, extremamente importante nessa área, né? Porque sabe quando você vê, igual a gente está fazendo esse podcast aqui, tá gostoso. E os outros também que eu vivenciei assistindo, né? Assim, que maravilha. Continue nessa linha, né? A empresa MA Consultoria e esse projeto que você está desenvolvendo, para mim, assim, eu sinto parte disso. Mas então, assim, você é parte disso. Eu agradeço essa oportunidade, né, de poder estar aqui com você, com a empresa MA Consultoria, e dizer o seguinte: acreditem na sua verdade. O que é a verdade?
Verdade é conhecimento. Verdade é amor. Verdade é sinceridade. Verdade é discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. E muitas vezes tem que acontecer o errado para que o certo se prevaleça. Assim que a gente gera aprendizado, né? Vale a pena empreender. Ô, Júlio, quem nos acompanhou até aqui, só de ver o brilho no seu olho, já se inspirou. E se ele estava na dúvida, ele já entendeu que vale a pena. E aí eu só tenho gratidão, né, por estar aqui com vocês e poder contribuir com um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, né, e dizer para vocês, segurança no trabalho é um valor construído. Trabalhadores, empresários, segurança do trabalho é investimento. Cursos é investimento. Cursos práticos é investimento. A modalidade EAD também é um investimento, principalmente porque é a inovação do mercado. Então, hoje, eu assim, tenho uma gratidão enorme, porque até hoje eu sou parceiro da MR Consultoria, né? Eu também estou nesse projeto da plataforma e assim, tem obtido grandes resultados junto nessa parceria. Mantenho essa parceria porque a MA, ela sempre manteve essa ideia da parceria. Como o Reginaldo disse no podcast, né? Ele disse o seguinte, eu sempre fiz o bem e de uma certa forma eu recebo. Então, quando você faz o bem, quando você contribui, é a essência que vem para você o resultado. Então, resultado está associado a todo um conjunto. E qual conjunto? Esse conjunto de parceria, esse conjunto de humanidade, de amizade, de respeitar o colega que também tem conhecimento e ele tem oportunidade de ensinar também. Então, assim, eu aprendo todos os dias, aprendo com você, aprendo com a JC, aprendo com a esposa, com a minha filha, aprendo com os nossos colegas, aprendo até com as pessoas da rua, vivenciando uma festa e etc. Por quê? Quando a pessoa tem o prazer de passar o conhecimento, é o caminho para empreender. Maravilha, Júlio. Gostoso demais te ouvir. Gostoso demais. Você me trouxe memórias muito gostosas. A gente está precisando fazer resenhas para relembrar. Exatamente. E nós vamos gravar mais episódios. Nós vamos gravar episódios para a gente reviver memórias. E agora eu quero que você volte em um outro episódio para a gente tratar de NR em específico. Dos detalhes, da importância. Como eu tenho um público de multiplicador da NR10, da NRT5 e tal, nós vamos fazer episódios segmentados falando de uma NR e de outra, porque a gente contribui muito com quem está querendo se desenvolver quando a gente traz a nossa experiência. Hoje vai falar de viver de treinamentos e assim, eu não tenho mais nada para te pedir, porque, como eu disse, o brilho no olho, o calor que você trouxe aqui, a gente já entendeu, vale a pena. Vale a pena viver de treinamento. Vale a pena viver de treinamento. Se vier de dentro. Se for de fato algo que toca você profundamente, vale a pena. Vale a pena. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço. O espaço é seu. Você pode voltar quando você quiser. É um projeto que a gente está fazendo com muito carinho. E a ideia é trazer justamente isso, as experiências de quem já viveu, já passou por tudo, para quem está chegando a entender que tem um caminho para trilhar, mas se você tiver amor, se você gosta, você chega lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manda beijo para a família. E a gente se vê em mais episódios. Isso, não esquece da resenha. Vamos fazer a resenha. Isso mesmo. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu tenho certeza que você se inspirou. Júlio traz amor. E quando a gente faz com amor, nada é mais verdadeiro. Então, se você quer viver de treinamento, esse é o caminho. Se está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve, porque toda semana tem episódio novo, tem todos os vídeos aqui do canal, muito conteúdo para o seu desenvolvimento. Deixa seu like, compartilha no seu grupo e, claro, comenta aqui embaixo tudo que você achou desse episódio inspirador. E eu te espero no próximo episódio.